como eu escrevi o meu primeiro livro sem dinheiro. Exatamente isso. É possível sim você escrever o seu livro sem dinheiro e ele está aqui, lindo, maravilhoso, transformando vidas e gerações. Eu vou passar para você em 12 passos como que eu fiz tudo isso. Eu até deixei aqui as anotações para eu não esquecer de nada e te passar o que você pode fazer para você escrever o seu primeiro livro, realizar o seu sonho, publicar o seu livro, fazer lançamento. E eu vou te explicar tudo aqui. Primeira coisa, eu já quero te falar o seguinte: eu vendi todos os meus livros na pré-venda, então já fica aí uma estratégia que você vai entender o que eu fiz. Tenha o seu sonho realizado. Primeira coisa, você precisa tomar a decisão e entender sim que a sua história cura, que a sua história é importante, que você pode sim ser uma escritora, que você pode sim levar a sua mensagem para o mundo todo e deixar um legado eternizado, assim como eu deixei aqui através do meu livro Sua História Cura. E ele tá maravilhoso, gente, maravilhoso. Então vamos lá? Primeiro passo. O que eu fiz, vou deixar aqui para vocês, vou contar assim rápido. Se você quiser saber mais, aprofundar mais, vai no meu Instagram, @selmagarcia01 e acompanhe tudo que eu posto lá. Primeira coisa, você tem que tomar a decisão e entender que você é importante sim, que a sua história, ela traz transformação para as pessoas, porque independente do que você vai escrever, eu sugiro que você conte um pouco da sua história para gerar ali uma conexão, uma vida real do que você fez, quais foram os desafios que você passou, como você superou, para conectar com essas pessoas. Tome a decisão, fala, eu vou escrever meu livro, foca em escrever o seu livro e vai. Foi isso que eu fiz em 2023. Eu sou aluna do Pablo Marçal e ele deu a instrução para escrever o livro. Eu falei, eu vou escrever o livro. Então o primeiro passo, o que eu fiz? Eu tomei a decisão de escrever o livro. Tome a decisão, porque tem muitas pessoas que falam que vai escrever, que fala e não escreve. Às vezes até começa a escrever e para no meio do caminho por conta de bloqueios e travas emocionais. Então tome a decisão e vai. Segundo ponto, procurei quem pudesse me ajudar. Eu sabia escrever um livro lá em 2023? Não sabia, então o que eu fiz? Procurei uma pessoa que pudesse me ajudar. Encontrei a Raquel Vavassori pelo Instagram, ela tem a editora dela, ela faz todo esse acompanhamento, fez uma aula ali ao vivo comigo para me explicar como que funcionava. Eu não sabia nada, gente, eu não sabia nem o que era a orelha do livro, eu não sabia nada. Eu só simplesmente tomei a decisão de escrever o livro. Então eu procurei uma pessoa para me ajudar e me direcionar, porque ela já sabia o caminho. Então é exatamente isso que você precisa. Para de querer fazer tudo sozinho, sozinho você não vai conseguir. Terceiro passo. Comecei a falar para as pessoas que eu já estava escrevendo o livro. Então em janeiro eu tomei essa decisão que eu escrevi o meu livro e eu já comecei a falar para as pessoas que eu estava escrevendo o livro. Então toda oportunidade que aparecia para mim, eu já falava que eu estava escrevendo o livro, isso desde janeiro de 2023. Quarto passo, eu fiz o encontro presencial em janeiro mesmo. Eu recebi todas as instruções e fiz. Eu comecei porque eu trabalho no digital, eu sou mentora de mulheres, eu destravo mulheres no digital, no Instagram, para aparecer e para vender. Então eu comecei a fazer no presencial. Eu fiz o encontro com algumas mulheres no presencial, depois eu fiz o segundo encontro em fevereiro com outras mulheres no presencial e uma delas... eu expliquei a minha história, comecei explicando a minha história, falando da minha história, porque eu sempre falei da minha história para 4 cantos, e uma delas falou, Selma, como que eu faço para comprar o seu livro? Eu falei, mas espera aí, como assim? Eu estou escrevendo, mas o livro não está pronto. Mas eu quero escrever, eu quero comprar o seu livro. Aí que veio a ideia. Então fique atenta a todos os sinais. Então eu fiz o encontro presencial e comecei a falar que eu já estava escrevendo o livro. Quinto ponto, antes disso eu tive a ideia, bom, eu vou fazer um link de pré-venda. Eu vou fazer um link de pré-venda porque eu vou começar já a escrever o meu livro, porque até então eu tomei a decisão que eu escrever o livro, eu não sabia nem quanto ia ficar, não tinha o caixa ali reservado para fazer um livro, eu simplesmente falei que eu ia fazer um livro. Então o que eu fiz? Falei, vou criar um link de pré-venda. Então o quinto passo foi, criei uma página de vendas na Eduz,
Fiz pela Eduz, criei um link de venda e comecei, gente, a divulgar. Eu vou explicar para você como que eu fiz, que eu comecei a divulgar e comecei a vender esse livro e foi um sucesso. Sexto passo, comecei a falar a 4 cantos para as pessoas que eu estava escrevendo o livro. Nos grupos do WhatsApp, para as minhas alunas, para todo mundo, família, todo mundo eu comecei a falar. Só dava a Selma falar de livro, 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 livro. Minha filha já não aguentava mais, tanto que eu falava de livro, meu marido, tanto que eu falava de livro para todos os cantos, que eu estava escrevendo um livro. Sétimo passo, eu já visualizava o livro nas minhas mãos, eu já visualizava isso aqui nas minhas mãos, eu imaginava eu pegando, eu recebendo, o cheiro, como que era, eu imaginei e mentalizei tudo em minhas mãos e fiquei falando para as pessoas. E aí o que eu fiz? No 8º passo, vamos para o 8º passo, eu mesmo criei ali a capa, eu peguei uma foto minha, escrevi o nome do meu livro. Até então não estava decidido que o nome seria Sua História Cura, eu sabia que era sua história, alguma coisa, então eu coloquei um nome ali. As pessoas não iam saber mesmo, eu coloquei o livro e comecei a divulgar no link dos meus stories, gente. Isso foi em fevereiro. Fevereiro eu já comecei, em março eu já comecei, e aí eu vendi o meu primeiro livro em março, que foi essa moça que falou: Selma, eu quero comprar o seu livro. Então assim eu fiz, criei o link da pré-venda e comecei a vender o livro. Eu fiz pela Eduz, super recomendo. Eu fiz pela QIFI, mas a QIFI bloqueou o meu pagamento, porque disse que não podia vender livro físico lá. Eu não entendi muito, mas enfim, meu dinheiro ficou lá bloqueado. Depois eles liberaram, depois de 3 meses, mas foi uma situação muito constrangedora. Então eu recomendo aqui a Eduz, e agora eu também estou fazendo pelo Mercado Pago, pelo Hotmart, enfim, vê aí qual é a plataforma que fica melhor para você. Comecei a divulgar, falar e comecei já a receber pagamentos. E aí o que eu fiz? Esses pagamentos que eu fui recebendo, juntando também com alguns valores que eu ia recebendo dos meus cursos, mentorias, mas a maioria foi dos livros. Eu paguei a editora. E claro que eu encontrei a Raquel e ela me deixou fazer isso, eu fui pagando aos poucos, por partes. Então eu fui pagando uma parte, depois eu paguei outra parte, diagramação, tal, capa, e fui pagando todo o meu livro com a venda, com a pré-venda. Então se você não tem dinheiro, você pode sim fazer o seu livro. É só você entrar em ação, tomar a decisão, e foi o que eu fiz. Eu não fui pelas condições, eu fui pela decisão. Eu ia escrever um livro e não importava como. E foi assim que eu fiz, eu paguei todo o meu livro, com toda a venda dos livros. Eu vendi 3 remessas de livros antes de ficar pronto. Chegou os livros, já estavam todos vendidos. E aí eu vou contar para vocês como que eu fiz o lançamento também. E aí, gente, no 9º passo, o que eu fiz? Para concretizar mais ainda, para fortalecer mais ainda, eu fiz uma live de pré-lançamento. Eu abri uma live no Instagram e fiz uma live super emocionante, super com energia, entusiasmo, contando um pouco da história de como seria o meu livro, e foi aí que explodiu as vendas. Foi daí que começou as pessoas a entenderem, sim, a Selma está escrevendo um livro. Porque até então, gente, as pessoas falavam: mas livro? Você está escrevendo um livro? Como assim? As pessoas não entendiam, meio que não acreditavam. Então, às vezes, a gente cria expectativa que vai ser a família que vai comprar, vai ser as pessoas mais próximas. Não cria essa expectativa, porque os meus, principalmente, foram pessoas do Brasil todo, inclusive, Sua História Cura já é internacional, já está na Argentina. E pessoas assim de fora que compraram o meu livro, que nem me conhecia, chegou no meu Instagram, conectou com a minha história e comprou o meu livro. Então não crie expectativa. Então eu fiz o pré-lançamento e aí foi um sucesso, gente. Aí eu comecei a vender e as vendas não pararam. Eu fiquei o ano todo fazendo a venda dos livros, lancei ele em dezembro. Ele chegou para mim em novembro, eu fiz todo o pagamento até novembro, chegou para mim em novembro e eu fiz o lançamento em dezembro. O 10º passo, o que eu fiz para divulgar mais ainda depois da live? Eu verifiquei todos os grupos que eu estava,
todas as pessoas no individual, e eu elaborei um texto sensacional, um texto emocionante, um texto verdadeiro, transparente, com história realmente, com conexão, com link da venda, e mandei para todos os grupos, mandei no individual. E as pessoas, algumas achavam que era livro digital, aí eu ia, explicava, não, é físico, explicava, tenha paciência, não desistam. E aí eu fui e vendi, comecei a oferecer, e aí foi que eu vendi. E chegou uma época que eu comecei a vender tanto que eu tive que realmente aumentar a quantidade. E aí eu fui vendendo e já mandando para a editora, vendendo e mandando para a editora. A própria Raquel fala, Selma, foi a primeira vez que isso aconteceu, eu nunca tinha visto isso acontecer, e você fez algo assim que abriu minha mente também para trazer essa oportunidade para mais pessoas. E até então, gente, eu procurei um vídeo no YouTube, assim, como publicar o livro, como fazer lançamento, como vender antes de ficar pronto. E eu só encontrei vídeos falando que não era possível, que nunca tinha visto acontecer. E eu falei, não é possível até que alguém faça. E eu fiz, e é possível, é verdadeiro, você pode sim vender tudo na pré-venda. Aí vai da sua energia, vai da sua confiança, da sua segurança e vai da sua dedicação. Porque no meio do caminho pode ser que você vai desanimar um pouquinho, às vezes você vai criar a expectativa que todo mundo vai comprar e não vai acontecer isso. Então o sonho é seu, o foco vai, não desista, e foi exatamente isso que eu fiz. E aí, o 11º passo, eu transbordei, isso aqui é bem interessante o que eu fiz, gente. Eu transbordei na vida das pessoas, eu gerei muito valor através de leituras pelo Instagram, pelo YouTube. Eu fiz muitas leituras de livros, de outros livros. Fui melhorando a minha comunicação, eu fui transbordando a vida das pessoas, e ali eu falava do meu livro, falava, divulgava. Eu fui gerando valor e as pessoas foram comprando o livro também. E 12º ponto, segundo passo, sempre que eu entrava em contato com as pessoas, todo mundo que eu falava do meu livro. Selma, como que você divulgava sem estar com o livro na mão? Gente, eu montei uma capa eu mesmo no Canva e comecei a divulgar, e eu não tinha o livro nas mãos, e eu vendi todos os meus livros. E aí veio o lançamento. Selma, e o lançamento? O que você fez? Foi presencial? O que você fez? Gente, eu fiz 2 lançamentos online, 2, e foi dia 9 de dezembro, uma data que o Instagram parou, ele não estava deixando entrar em live, ele estava bloqueando, ele estava caindo. E aí eu falei, mas como assim? O que está acontecendo? Pois eu vou fazer esse lançamento sim. Teve pessoas que falaram, Selma, deixa para janeiro, tal. Eu falei, não, vou adiar, vai ser agora. E aí eu fiz pela sala Zoom e foi emocionante demais. Eu vou deixar até o link aqui na descrição desse vídeo, do dia do lançamento, para você se inspirar e fazer. Eu fiz 2 para atender todas as pessoas e honrar todas as pessoas que compraram na pré-venda. E dia 19 eu fiz o presencial na minha cidade, que é aqui em Marília, São Paulo, para honrar as pessoas aqui da minha cidade também, família. E foi também lindo, foi sensacional, foi emocionante. As pessoas que tiveram que ir estavam lá presentes, foi lindo, foi maravilhoso, foi assim, gente, foi o dia mais feliz da minha vida, um dos melhores dos dias mais felizes da minha vida. E então eu concretizei sim esse sonho, e você também pode realizar o seu sonho. Então eu vendi todos os meus livros em pré-venda, e aí Deus me mandou esse nome, Sua História Cura. Como uma mulher conectada com as redes sociais mudou sua vida financeira vencendo seus bloqueios emocionais. Sua história cura, Selma Garcia, está aqui uma história real para você entender que a sua história sim é importante e vai curar muitas pessoas. Eu já recebi muitos depoimentos de todas as pessoas que eu enviei os livros, já coloquei no correio, já enviei para todo mundo. Todas elas mandaram o depoimento emocionante, pessoas chorando. Então, às vezes você acha que a sua história não importa, que a sua história não cura. Ela cura sim. Você precisa contar, você precisa abrir a boca e você precisa eternizar através do livro. Não deixe que, o dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, faça você não realizar seu sonho. Você consegue, coloque energia, procura a editora, eu vou deixar aqui também para você. Entre em contato com ela, ela faz esse trabalho, você vai pagando aos poucos e você vai ter um livro
mais lindo, gente. Ele é lindo, só um pouquinho aqui para vocês verem. Ele é lindo, ele é maravilhoso e ele está curando pessoas, porque esse livro foi feito pro reino. Então faça, você também pode. Beijo para você, vou deixar tudo aqui na descrição, compartilha esse vídeo para todo mundo e faça agora, comece agora escrevendo o seu livro. Ah, uma dúvida, Selma, você escreveu, como que você fez? Eu não sei falar direito. Gente, eu fiz em áudio e ela transcreveu e também escrevi, fiz 2 etapas. Então você, independente, Selma não sei falar direito, Selma não sei escrever direito, a editora vai te ajudar nisso, não deixe que isso te bloqueie. Faça o seu livro e já terão muitos aí a caminho. Beijo, gente. Tchau.